Faça uma boa tarde, tudo bom com vocês? Aqui é a Dolores. Eu falo a respeito da cura da criança, do menino ferido, sou terapeuta exclusiva para os homens. E no tema de hoje, que é o diálogo interno, a conversa interna, né? Que é essa vozinha que a gente tem dentro daí da nossa cabeça. A gente vai falar um pouco a respeito dela, com que objetivo, né? Com você, primeiro para que você que talvez nunca tenha ouvido falar a respeito de diálogo interno e a importância desse diálogo interno, dessa vozinha que a gente tem dentro, primeiro para você tomar consciência de que ela existe e como que ela impacta a nossa vida, principalmente no aspecto da nossa criança ferida, né? Então é muito importante a gente tomar conta dessas questões, né, do mundo de dentro. Eu falo que olhar para dentro é um ato de coragem. Por quê? Porque olhar para dentro exige com que a gente veja coisas que a gente não gostaria de ver, sinta coisas que a gente não gostaria de sentir, no que tange dores, no que tange desconforto. E quando a gente fala de emoções, né, sentimentos feridos, criança ferida sempre remete a emoções, a dores emocionais. Então nós não somos ensinados nem pelos nossos pais e nem nós não temos aí não é agradável falar sobre dores emocionais, não é agradável falar sobre sentimentos feridos, né? Por isso que precisa ter um ato de coragem para olhar para dentro, né? Para começar a tomar consciência de todas as histórias e memórias, né, que você, enquanto menino, enquanto hoje homem, mas quando menino, passou e que existe aí registrado aí dentro de você, através esse processo de desculpa, tem uns mosquitinhos aqui. E esse processo de olhar para dentro tem como objetivo tomar consciência, né? E ao mesmo tempo curar esse menino, né? Curar esses sentimentos, essas emoções, dando um novo olhar, ressignificando esse processo para que o nosso comportamento enquanto adulta seja modificado. A gente pode até acreditar, você homem pode até acreditar, isso já passou, já superei, mas não é assim que acontece. E hoje, no tema que é o diálogo interno, a gente vai perceber bem mais ou menos que não é bem assim, né? Então a gente sabe que a autoestima tem como, segundo Nathaniel Bland, a autoestima é a capacidade que a gente tem, né? É a nossa, primeiro, né, da gente ter a confiança. Eu tô lendo aqui porque eu quero ser muito literal, né, ser bem fiel. Autoestima é a vivência de sermos apropriados à vida e às exigências que ela coloca. Mais especificamente, a autoestima é autoconfiança em nossa capacidade, a confiança em nossa capacidade de pensar e enfrentar os desafios básicos da vida. 2. A confiança em nosso direito de ser feliz, a sensação de termos valores, de que somos merecedores, de que temos o direito de expressar nossas necessidades, desejos e desfrutar os resultados dos nossos esforços. Quando a gente não consegue resolver as nossas questões, quando a gente não consegue ter direito, imagina, a gente não se sente merecedor das coisas, por mais que eu, por exemplo, por mais que eu estudo, por mais que eu me dedique, eu ainda não me sinto merecedora de um salário bom, de uma casa boa, eu ainda fico nesse meu diálogo interno.
Mas então, o que que é o diálogo interno? O diálogo interno é uma conversa que fica na nossa cabeça. É como se fosse uma conversa que a gente tem conosco mesmo. É mais ou menos, a gente pensa até que é uma característica nossa, mas não é, né? O diálogo, por quê? Porque não é uma coisa assim, fala assim, nossa, a gente pode até acreditar que diálogo interno é uma coisa que é um pensamento, mas não é um pensamento. Desculpa, o diálogo interno e a conversa interna trata-se de é como se fosse um disco que a gente ouviu durante a nossa infância, na maioria das vezes de assuntos e coisas relacionados a nós mesmas. Por exemplo, se durante o período que nós fomos criança, que você foi um menino, e você ouviu muitas coisas, por exemplo, sobre você é mole, ou você é o menino arengueiro. Arengueiro, a minha tia chama arengar, brigar, ser briguento. Se você foi um menino briguento, se você foi um menino arengueiro, você cresce com essa. E isso vai repetindo, porque a criança, os nossos pais ou os cuidadores falam sempre, chamam sempre a atenção, fala sempre do mesmo jeito. E o mais interessante disso é que vem com emoção. E quando a gente ouve e passa por coisas que vêm com emoção, dentro de nós há um registro um pouco mais privilegiado. É, é como se aquela informação fosse muito importante. Então, aquilo impacta, guarda de uma maneira muito reservada, muito, muito profunda dentro ali de nós, fazendo um registro automático da memória. E esse registro fica depois passando como se fosse um disco. E é esse disco, né? Para quem não conhece disco, né? Disco é como se fosse um CD, era uma coisa de vinil, né? Que colocava e se ouvia música. E aí a pessoa voltava, era só pegar o braço que colocava assim a agulha no disco que girava, né? E aí colocava a agulha, saía, colocava, às vezes manualzinho ou com a travinha, colocava em cima da música que você quer ouvir de novo. Não tinha tantos recursos muito antigamente de repetição, que a gente programasse ou baixasse a música. Então hoje está mais fácil. Mas é uma repetição dessas conversas que você, enquanto menino, ouviu quando você era criança. Só que esse diálogo interno, essa conversa que é interna, que é essa vozinha de dentro que você tem na sua cabeça, pode ser que seja um diálogo positivo, onde você foi muito incentivado, onde a sua mãe, os seus cuidadores cuidavam e sabia muito a respeito de sentimentos, teve melhores condições, né, de atender às suas necessidades. Então ajudou você a ter diálogos positivos a seu respeito. Né? Então, e quando você se dizia ou quando você se chateava, ela até corrigia você, não, filho, mas vai dar certo, porque você é bom, porque não sei o quê. Então, são raros, mas existem. E tem o aspecto do diálogo, que é um diálogo negativo, que é um diálogo que também registra do mesmo jeito, né, dentro da nossa memória, principalmente o diálogo que tem a forte emoção, né? E esse diálogo é tudo aquilo que a gente ouvia quando a gente era criança.
principalmente a nosso respeito, né? Sobre determinadas coisas, principalmente sobre nós. Você é um menino briguento, você não tem paciência, você é egoísta. E a criança, ela não sabe o que significa aquilo, mas pelo tom da voz, pelo tom de voz, né, que a mãe ou a pessoa que fala com ele sabe que não é uma coisa boa. Por quê? Porque a criança, nós enquanto crianças, nós percebemos muito sobre emoções, sobre expressões faciais. O que a gente vai fazendo é bloqueando essa nossa habilidade de perceber a comunicação visual que acontece, as microexpressões. Hoje, para a gente ler microexpressões, a gente tem que fazer um curso, tem que fazer treinamento, tem que realmente se dedicar. Mas no caso do menino, da criança, a criança, ela entende a coisa meio de forma empírica ali. E quando a criança, o menino, ouve muita coisa ruim a seu respeito, esse diálogo interno, essa conversa que ele tem dentro da cabeça é uma conversa negativa. É uma conversa que coloca ele numa condição de baixa estima. Por quê? Porque ele ouve o seu diálogo interno e o diálogo interno é algo automático. A gente não tem tanto controle. A gente pode tomar consciência de que prestar atenção que a gente está tendo essa conversa, esse diálogo, esse papo, mas não necessariamente que a gente controle ou que a gente saiba da onde está vendo. Por quê? Porque o diálogo interno, na maioria das vezes, quem controla é o nosso inconsciente, é a nossa parte inconsciente, que está mais ou menos equivalente aos 95% dessa inconsciência. E 5% só, 5% é a parte racional, que é quando a gente percebe que a gente, nossa, eu tô com um pensamento muito ruim a meu respeito, ou nossa, que voz estranha que eu tenho a meu respeito. Essa conversa, cachorrinho, essa conversa que nós temos dentro de nós, dentro da nossa cabeça, esse é o diálogo interno. E cabe aqui a nós, a cada um de nós, olharmos como que é esse diálogo interno. Esse diálogo interno, ele é positivo? Ele fala o que a seu respeito? Ele fala que você é incrível, que tudo vai dar certo, porque é exatamente esse diálogo que vai impulsionar você ou não. Porque o diálogo interno, ele impacta você a tomada das suas decisões. Você pode, por exemplo, pensar assim, nossa, eu já sou adulto, já passou a fase minha, a fase de curar essa criança ferida. Só que se eu, de propósito, não provoco essa cura dentro de mim, essa cura não acontece. E essa ferida, ela permanece, mesmo que eu não tomo mais consciência dessa dor, mesmo que eu não tenha registro da onde parte ali esse sentimento, esse desconforto, existe um desconforto. Só o fato, por exemplo, de você, que é homem, não querer olhar, não querer fazer terapia, ou ter dificuldade, ter muita resistência para cuidar de si, isso é um diálogo interno. Por quê? Porque você ouviu muitas vezes que você que é homem não tem que prestar atenção aos seus sentimentos, né? Que você tem que engolir o choro, que é um sentimento, que você tem que engolir o medo, não pode ter medo, que é um sentimento, que você não pode demonstrar vulnerabilidade,
porque senão você não é homem, não é menino forte. Esse diálogo interno foi constituindo essa vozinha aí de dentro e até de uma certa forma registrando aí as crenças também que você tem a seu respeito. Que foram essas repetições que você foi ouvindo ao longo do tempo. Só que o diálogo interno, ele realmente é um diálogo. E a gente pode, por exemplo, a gente pode diminuir esse diálogo interno, se ele for ruim, ou a gente também pode aumentar esse diálogo interno, se for positivo. Então, como que você faz isso? Como que você... Ai, tô sendo atacada pelos bichinhos. Como que você faz isso? Como que você aumenta o seu diálogo interno? Como que você diminui o seu diálogo interno? Primeiro, vocês têm que tomar consciência, tá parado, né? Tomar consciência e olhar para dentro para você ver o seu diálogo. Para você ficar presente para o que está acontecendo. Como que tá essa vozinha sua? Se essa vozinha sua é algo positivo, você quer fazer alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Eu vou começar realmente a curar minha criança ferida. Porque eu entendi que se eu passei por algumas situações enquanto crianças, que até hoje, quando eu lembro, causa desconforto, quer dizer que eu tenho dores, memórias a serem curadas. E essas memórias, mesmo que eu não saiba como elas afetam o meu comportamento, por quê? Porque eu já me dei conta que às vezes acontece isso, porque você viu ou você prestou atenção em um livro ou um filme e fez sentido para vocês que eu estou falando a respeito da criança ferida, do menino ferido. Então você tem as suas feridas. E aí, às vezes, você tem comportamentos automáticos e quando você se dá conta, você percebe ou alguém te chama a sua atenção e fala, olha, você está fazendo igual o seu pai fez com você ou igual o seu avô fez com você. E quando você toma consciência de que você está repetindo o mesmo padrão, ou seja, o mesmo comportamento, que tanto feriu você quanto criança, no seu filho ou no seu neto, você toma consciência, é mesmo, eu fiz isso mesmo, olha, eu fiz igual meu pai ou semelhante, pode ser que você não foi tão exagerado igual o seu pai, ou pode ser que você passou da medida igual o seu pai. Então esse diálogo interno, você pode controlar ele, ou você pode, ou não controlar. Vai depender muito, muito de você estar presente para você se dar conta desse diálogo interno. Então, vamos imaginar, o diálogo interno, ele é uma coisa que está dentro, que dentro de nós. Se está dentro de nós, é uma imagem ou é algo que a gente ouve, tá dentro de nós, não tá acontecendo agora. Então é mais ou menos, ai, tem um bicho enorme aqui rondando. Tá dentro de nós, quer dizer o quê? Que existe dentro de nós, sai au. Existe dentro de nós, está dentro de nós. Gente, tá ficando escuro aqui. Opa. Aqui voltou. Então, vou segurar aqui para terminar o vídeo. Então, esse diálogo interno, como que você faz? Se é um volume, imagina, vai para dentro de você, fecha os olhos, imagina, toma consciência do que está acontecendo. Dentro de você, qual é o diálogo? É assim, tá falando que você não é bom o suficiente. Esse é o seu diálogo. Só que você está preso, porque você precisa fazer um negócio, por exemplo, você precisa começar a fazer uma terapia. E aí você pensa assim,
Ah, mas eu não preciso nada disso. Esse é seu diálogo interno, né? A sua conversa, porque eu já cresci. Não preciso, já foi a minha infância. Eu quero que você pare um pouquinho, imagina aí uma situação que toda vez se repete, toda vez vai aí dentro de você, é uma conversa que você tem. Nossa, cara, você, por exemplo, você é um babaca. Nossa, você está sendo babaca nisso. Você mesmo fazendo as coisas, mas você, o seu diálogo interno está dizendo que você é babaca. E aí o que que você tem? Você costuma. Se o seu diálogo interno está dizendo que você é um babaca, você acaba se comportando como um babaca. Entende? Mesmo que você não tome consciência. Você sabe que dentro de você existe uma conversa dizendo: puta, você foi exagerado aqui. Você exagerou aqui. Nossa, vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho trabalhado muito a minha agressão verbal, porque eu sou muito agressiva verbalmente. Eu não chego a falar palavrão, não. Eu não chego a falar palavrão, mas eu tenho uma fala verbal, assim, eu falo num tom meio imperativo. E às vezes eu vou falar alguma coisa, eu ia falar alguma coisa pro meu filho, e eu surtava, chamava atenção, eu era exagerada. E depois, quando a coisa acontecia, que eu via toda a situação constrangedora que o meu filho ficava, depois batia aquele sentimento, aquela sensação dentro de mim, nossa, Dolores, que exagero. Eu falava, será? E aí eu ficava me convencendo de que eu podia fazer melhor, mas eu não conseguia. Aí eu tinha essa conversa, esse diálogo interno dizendo para mim que eu exagerei quando eu gritei com meu filho e o estado que ele ficou, porque o meu filho é um menino que tem uma sensibilidade bem aguçada. Então, se já é desagradável gritar com alguém de uma sensibilidade normal, imagina alguém que é bem mais sensível. Então, muito provavelmente, no meu filho tem muitos diálogos meus de grito, de situação em que eu machuquei emocionalmente ele. Só que dentro de mim, nesse meu diálogo interno, eu ficava, nossa, você exagerou. Por que que você fez isso? Por que você perdeu a paciência com ele? E aí, racionalmente, eu falava assim, mas inconscientemente eu não entendia por quê. Por que que eu tratava? Por que que de repente eu explodia com tanta facilidade pro meu filho? Eu raciocinava assim, meu Deus, eu cheguei do trabalho, ele não fez nada. Ele está em casa o tempo todo, eu pedi para ele fazer isso, tirar o lixo do banheiro, lavar uma louça. Por quê? Porque ele está em casa, é a forma que ele tem de colaborar comigo. E ele não fez. Aí quando eu cheguei lá para fazer o almoço, a janta, 7, 8 horas depois de ter trabalhado, ele estava lá, louça por lavar. E aí eu surtava, eu gritava, eu ofendia. Eu surtava, eu ficava num estado de ira absurdo. Depois que isso passava, ficava aquele desconforto todo, aí vinha o meu diálogo interno acabando comigo. Nossa, você exagerou, precisava ter gritado tanto. E aí eu ficava mal. Aí eu me culpava por ter exagerado, mas aí ficava esse loop. Ele não corrigia, eu também não corrigia. Por quê? Porque eu não conseguia resolver isso dentro de mim para ter uma outra atitude, um outro comportamento. Por quê? Porque o meu diálogo interno com relação ao fato de eu estar trabalhando e ele estar ali fazendo nada era muito maior. Era um diálogo de como ele é folgado, o que ele está pensando da vida. E fora ainda não ter me obedecido. E eu ficava muito nervosa. Só que depois o meu diálogo interno acabava comigo, me detonava. Nossa, que exagerado, que exagero.
Por quê? Porque eu via o quanto ele ficava mal, eu via o quanto aquilo era desconfortável para mim, para ele, ficava um clima totalmente desagradável. Dali 40 minutos tinha que sentar à mesa para almoçar, ele não almoçava direito, comia comida sem sentir o gosto, eu via que ele estava forçando. E aquilo, quando eu lembro, olha, até hoje, lembrando, eu tô com a sensação aqui, ó, eu sinto uma dor no meu peito. Então, o que que eu faço agora? Eu posso pegar essa dor, essa sensação que eu tô no meu peito, eu posso aumentar. Olha, eu tô aumentando como se eu fosse assim, ó. Sabe? Como se eu pegasse uma alavanquinha aumentando. Olha, olha. Eu não vou aumentar muito, senão eu vou chorar. Porque tá doendo. Ou, tá vendo? Olha. Tá doendo. Eu tô com essa sensação aqui, ó, segurando. Por quê? Porque eu trouxe um diálogo interno e tô vendo toda a sensação aqui no meu peito, em mim. Eu tô vendo a imagem, tá vendo? E tá aqui, ó, do meu lado esquerdo. Eu tô vendo a imagem, eu tô vendo ele chorando. E se eu continuar aqui, eu também vou chorar. Isso é o nosso diálogo interno. Que coloca a gente em situações que faz com que a gente tenha comportamentos que depois a gente fique piorando cada vez mais. Então, como é que a gente controla então o diálogo interno? O diálogo interno a gente controla tomando consciência. Imagina que você tem um volume, a gente pode abaixar esse volume, né? Pegar uma peça assim, como se fosse assim, e abaixando, assim, ó, literalmente abaixando. Até deixar ele bem baixinho. E aí você vai tendo outros diálogos internos positivos a seu respeito. Você vai programando o seu novo diálogo. Entende? Aqui eu tô fazendo uma programação, é o que eu tô falando pra mim. Ok, já foi. Não adianta você ficar se culpando. O que você pode fazer para melhorar agora? O que você pode fazer para corrigir isso, essa relação de vocês? E aí tá vindo aqui, ó. Eu posso desenvolver o que eu já tô fazendo, uma linguagem mais amorosa. Eu posso falar mais suave. Eu posso não resolver o problema ali de imediato. Então vai vindo outras soluções para mim e que meu filho não mora comigo hoje, mora com o pai dele, mas nos últimos momentos que eu estive com ele, que ele veio me visitar aqui no sítio que eu estou, eu pude ver e até ele pôde ver o quanto estava suave, quanto eu estava suave, porque eu comecei a me dar conta do meu diálogo interno, eu comecei a olhar, eu comecei a fazer um trabalho de curar essa criança, essa menina ferida. É claro que provavelmente vai chegar um momento que o meu filho vai ter que também tomar coragem para curar o menino ferido dele. Porque há muitas feridas, sim, eu reconheço. Porque se eu tô cheia de feridas, imagina o meu filho. Se o meu pai estava cheio de feridas, imagine o pai dele. Porque pessoas feridas ferem e machucam as pessoas mais próximas, principalmente seus filhos. E aí isso vai passando de geração em geração. Então, o diálogo interno é uma conversa que eu ouvi a meu respeito e que eu convido você a reprogramar o seu diálogo interno, a colocar coisas diferentes a seu respeito dentro de você. À medida que você vai fazendo a cura das dores emocionais, das suas memórias de infância, o diálogo interno também muda. Vai ficando mais presente, primeiro você toma consciência desse diálogo. Segundo, você começa a ser mais gentil com você, mais amoroso com você. Porque
tudo começa a partir de mim. Olhar para dentro realmente é um ato de coragem, mas quando eu começo a olhar para dentro e trabalhando todas essas emoções que eu vivi na minha infância, que impactou não só através desse diálogo interno, mas também a minha imagem, a imagem que eu tenho a meu respeito, a minha autoimagem, a minha autoestima, tudo isso vai impactando diretamente porque por conta das minhas dores de infância. À medida que eu vou limpando cada dor, cada situação que eu vivi, eu também vou mudando esse diálogo interno e trazendo um diálogo interno mais positivo a meu respeito, mais amoroso, mais gentil. Porque não adianta nada eu ficar acabando comigo porque eu acabei com meu filho. Isso daí é ferida em cima de ferida. Eu preciso tomar uma atitude, que é olhar para dentro. Isso eu já estou fazendo e estou dividindo aqui com vocês esse trabalho. E ir limpando, fazendo essa terapeutizando, tomando, curando essas feridas, curando essas dores emocionais, desfazendo essas lembranças que toda vez que aí você pode falar assim: "Ah, mas por que eu não quero fazer ou não precisa?" Toda vez que você passar por uma situação que a sua criança viveu, você vai automaticamente trazer esse comportamento infantil. E aí é que mora toda a diferença entre você, que agora é adulto, e a sua gestão das suas emoções. Se você não for maduro o suficiente, você não consegue controlar um orgulho, uma ira, e você vai acabar prejudicando não só você, quanto todas as pessoas e o seu filho, que foi meu caso, foi o caso do meu pai, e assim por diante. Então, comenta aqui embaixo o que você achou a respeito dessa live e fala para mim, se você não é inscrito, se inscreve no canal, faça o seu comentário e deixa aqui, se você quiser fazer alguma pergunta, também pode colocar aqui e eu prometo a você que eu vou olhar com carinho e amor. E era isso, eu quero deixar você aqui o meu grande beijo. Desejo para você de coração que você tenha coragem de olhar para dentro e eu estou aqui para você não fazer isso sozinho, tá bom? Eu desejo você tudo de bom. Homens, seja amorável.